Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula onde falaremos sobre progressões aritméticas, também conhecidas como PA. Espero que vocês gostem e entendam. Vamos à aula. Pois bem, pessoal, progressões aritméticas, vulgo PA. Nós temos aqui algumas sequências e vamos verificar se há alguma característica comum entre elas, ou um padrão onde possamos classificá-las. Observe que eu obtenho o segundo termo, que é 3, somando um valor, que nesse caso é 2, ao primeiro termo. Então, se eu somar 2 mais 1, isso vai dar 3. Do mesmo jeito, 3 mais 2, eu vou obter o 5. 5 mais 2, eu vou obter o 7 e assim por diante. Essa outra sequência, às vezes fica complicado, devido ao sinal negativo, identificar qual é o valor que a gente somando aqui vai obtendo o seguinte. Então vamos fazer primeiro nesse, qual é o valor que eu somo a 1 para obter 4? Se a gente verificar bem, eu somo aqui 3, porque 1 mais 3 dá 4. Da mesma forma, se eu somar 3 aqui, menos 5 mais 3, a gente pode fazer essa continha. Menos 5 mais 3. Lembrando que sinais diferentes dá o sinal do maior, que no caso é menos, e diminui. 5 menos 3 dá 2. Ou seja, a gente obtém esse valor. Que se eu somar com 3 novamente, então eu vou ter menos 2 mais 3. Isso dá igual a... Da mesma forma, o sinal do maior, que é mais, e diminui. 3 menos 2 dá 1. Então eu obtenho o próximo valor. Então, sequências desse tipo, onde a gente vai somando sempre o mesmo valor ao termo anterior para obter o seguinte, são chamadas de PA. Então, essas duas sequências aqui são PA. E esse valor que a gente soma é chamado de razão. Então, nesse caso, a razão da PA, que a gente representa por R, é 2. Nesse caso, a razão da PA, que a gente representa por R, é 3. E nesse caso? Agora não é PA, porque não tem como. Eu não estou somando valores para obter o próximo. Eu estou diminuindo, não é? Se eu de 16 diminuir 4... vai dar 12, se de 12 eu diminuo 4 dá 8, de 8 eu diminuo 4 dá 4 e de 4 eu diminuo 4 dá 0. Estou diminuindo. Mas é PA sim. Basta lembrar que diminuir 4 é a mesma coisa que eu somar menos 4. Então, se eu somo menos 4 aqui, dá 12. Se eu somo 12 com menos 4, dá 8. Se eu somo 8 com menos 4, dá 4. E se eu somo 4 com menos 4, dá 0. Então, é uma PA de razão menos 4, que é o valor que eu estou somando. E essa? Não, agora essa não tem condições. Essa não é a PA. Porque não há nada que eu some aqui para dar o valor seguinte. Exatamente. Lembre-se que somar nada é somar zero. Então aqui, mais 0 dá 5, mais 0 dá 5, mais 0 dá 5. É uma PA também, só que de razão 0. Agora, como você pode observar, os termos dessa sequência aqui estão aumentando. Ou seja, a sequência está crescendo. Quando acontece isso, a gente diz que a PA é crescente. Ou seja, quando a razão é positiva. Então, sempre que a razão for positiva ou maior que 0, a PA é crescente. Aqui também, observe que a razão é positiva, portanto, a PA é crescente. Por quê? Porque a razão é positiva, ou seja, maior que 0. Nesse caso,
se você observar bem, os termos da PA estão diminuindo. Significa dizer que ela é decrescente. E isso pode ser verificado pela razão, ou seja, quando a razão é negativa, menor que zero, a PA é decrescente. E quando a razão é igual a zero, a gente diz que a PA é constante ou estacionária. Nós vamos usar constante. E isso acontece quando a razão é zero. Além disso, uma PA pode ser infinita, o que indica que a PA é infinita. Há reticências. Ou finita, como é o caso dessa aqui. Não tem reticências, é uma PA finita. Então, progressão aritmética, ou PA, é uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu anterior ou antecessor, sempre somado a uma mesma constante, que recebe o nome de razão da PA. Uma PA também pode ser definida como sendo uma sequência onde a diferença entre cada termo a partir do segundo e o seu anterior dá sempre o mesmo valor, ou seja, sempre uma constante que recebe o nome de razão da PA, como já vimos. Então, para determinar a razão de uma PA, basta subtrair dois de seus termos consecutivos, quaisquer dois. É melhor pegar dois positivos, então eu posso fazer 7 menos 4. Lembrando que essa diferença deve ser feita sempre a partir do segundo menos o seu antecessor. Então seria 1 menos 2, 4 menos 1, 7 menos 4 e assim por diante. Então isso aqui está igual a 3. Então essa é a razão dessa PA. Se a gente pegar outros valores, 4 e 1. Então 4 menos 1 também dá igual a 3. E se eu pegar esses dois, é só lembrar que é 1 menos, que é esse menos da diferença, e esse menos aqui. Então, parênteses, menos 2. E menos por menos dá mais, então fica 1 mais 2, que também dá 3. Então, essa sequência é uma PA de razão 3. E como a razão é positiva, podemos verificar que ela é crescente. Nesse caso, do mesmo jeito, então eu faço a diferença entre cada termo a partir do segundo e o seu anterior ou antecessor. Então fica 2x menos x. De 2x eu tiro 1x, sobra 1x. Da mesma forma, 3x menos 2x. Isso também dá igual a x. 4x menos 3x. Isso também dá igual a x. Então, essa é uma PA de razão x. Nesse caso, da mesma forma, basta fazer a diferença entre cada termo a partir do segundo e o seu anterior. Como envolve fração, basta lembrar das operações com frações. Então, isso vai ficar menos 1/6 menos 1/3. Existem várias formas de se resolver esse tipo de subtração. Uma delas é multiplicando em cruz. Com isso você obtém o numerador e multiplicando os denominadores você obtém o denominador. Então você faz primeiro esta multiplicação para dar o primeiro termo aqui, depois esta para dar o segundo termo aqui, fazendo o jogo de sinais, é claro. Então 3 vezes menos 1 dá menos 3 e 6 vezes menos 1 dá menos 6. Tudo isso sobre 6 vezes 3, que dá 18. Você pode resolver esta subtração da forma comum, que é reduzindo as duas frações ao mesmo denominador. Então, aqui resolvendo, nós temos menos 3 com menos 6, dá menos 9, sobre 18. Que, simplificando, obtemos menos por 9, dá 1, por 9, dá 2. A segunda diferença, nós temos menos 2/3, menos, que é este menos da regra, da subtração, menos 1/6, então parênteses, menos 1/6.
Isso é igual. Aí da mesma forma, ó, 3 vezes 1, 6 vezes 2. 6 vezes menos 2 no caso. Tá menos 12. Menos por menos dá mais. 3 vezes 1, 3. Tudo isso sobre 3 vezes 6, que dá 18. E aí a gente também obtém, ó, sinais diferentes, dá o sinal do maior, que é menos, e diminui. 12 menos 3 dá 9 sobre 18, que também simplificando por 9 dá menos 1 sobre 2. Então, essa é uma PA de razão menos 1 sobre 2. E como a razão é negativa, podemos concluir que ela é decrescente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E até a próxima.